Olá, bem-vindos a mais um. E aí, professor? Olá, Martin. Vamos continuar com aquele tema, purificada 7 vezes. O nosso episódio anterior foi muito interessante. E a nossa esperança é que neste consigamos fechar o assunto. Sim, mas eu espero que elas não fiquem ainda mais confusas. Mas a gente vai tentar esclarecer tudo. Então vamos começar com uma oração. Querido Pai, obrigado por nos trazer juntos mais uma vez. Esta é uma discussão importante porque tem que ver com a tua palavra. Por favor, ilumine nossas mentes e, como o Senhor mesmo disse, por favor, proteja a palavra e a purifique. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem. Purificada 7 vezes foi o nosso tópico. Temos aqui uma citação do Espírito de Profecia. Enquanto Lutero abria uma Bíblia fechada às pessoas na Alemanha, Tyndale foi impelido pelo Espírito de Deus a fazer o mesmo pela Inglaterra. A Bíblia de Wycliffe tinha sido traduzida do texto latino, que continha muitos erros. Ora, ora. Ela não resumiu toda a questão aqui. Continuando. O custo das cópias manuscritas era tão grande que tinha apenas uma pequena circulação. Isso resultou em uma grande fome pela palavra. Eu estava pensando aqui. Ela diz claramente que a Vulgata é cheia de erros. Sim, claro como o sol. A questão é que o Wycliffe não tinha outra coisa para traduzir, já que os outros manuscritos ainda não tinham chegado na Europa. Em 1516, pela primeira vez, o Novo Testamento foi impresso na língua original grega. Muitos erros de antigas versões foram corrigidos e o sentido foi mais claramente retratado. Isso nos mostra claramente que os manuscritos chamados de textos receptos foram aqueles que corrigiram esses erros. Isso fez com que muitos daqueles que haviam recebido educação tivessem um melhor conhecimento da verdade e dessem um novo ímpeto à obra da reforma. Mas o povo comum ainda estava em grande extensão privado da palavra de Deus. Tyndale completaria a obra de Wycliffe ao dar a Bíblia para os seus conterrâneos, ou seja, ele traduziu os manuscritos do Textus Receptus para o inglês. Mas ele ainda não tinha todos. Portanto, não era uma versão totalmente purificada, digamos assim. Esse processo de purificação precisou passar por 7 etapas. Então, depois da Bíblia de Geneva, chegou-se à Bíblia Bishop e aí, finalmente, na Bíblia King James, que foi meticulosamente traduzida. Apenas para deixar claro essa questão aí, não importa que foi que mandou fazer essa tradução. Ele apenas tinha autoridade para permitir essa tradução da Bíblia. Sim, e há várias histórias por aí sobre o rei James. Se elas são verdade ou não, isso não faz diferença. Mas uma coisa é fato, em certa ocasião ele escreveu um documento que expunha o papado como sendo o anticristo. Então, essa é outra parte da história. Mas a questão é que foram os reformadores que foram os responsáveis pela execução da tradução. Muito bem, a história de Martinho Lutero começou, naturalmente, com seus protestos contra as indulgências. Ele escreveu 95 teses e as pregou na porta da igreja de Wittenberg. E foi aí que começou essa guerra, né? Porque, ao tocar as doutrinas de Roma, por exemplo, a do purgatório, que não tem nada de bíblica. E que trouxe muito dinheiro para a Igreja Católica? Exato. Então, Lutero questionava se essa doutrina era certa ou não. E se você for hoje lá em Wittenberg, veja aqui a porta da igreja, onde as suas 95 teses ainda podem ser lidas no dia de hoje. Você verá que elas tratam apenas das indulgências. Não fala das outras doutrinas de Roma. E, naturalmente, sabemos que o pobre Lutero, ele se castigava, ele fazia muitas penitências. Quando ainda era um monge, né? Sim, quando ainda era um monge, porque ele não achava descanso. Porém, quando ele estudou pela primeira vez o livro de Romanos, naturalmente em latim, né? Foi aí que ele descobriu que o papado não podia estar correto com a sua doutrina da salvação. Ele, então, eventualmente, teve acesso a esses novos manuscritos. Deus, ele criou as circunstâncias pelas quais Lutero pôde traduzi-los para a língua alemã. E não foi fácil, porque eram muitos dialetos.
E ele pegou todos os dialetos e criou basicamente uma língua unificada, chamada hoje de alto-alemão. Que tem sido usado desde então Sim, e o Tyndale fez a mesma coisa. com o inglês. Muitos dizem que o Shakespeare é o grande responsável pela língua inglesa moderna, mas a grande verdade é que o Tyndale é ainda mais importante. E então, como todos sabem, Lutero foi eventualmente banido e teve que ser escondido na Wartburg em Eisenach, que hoje é protegido pela Unesco. E neste lugar ele teve a oportunidade de traduzir a Bíblia para o alemão. Temos aqui uma citação do livro Romanismo e a Reforma, escrito por Grayton Guinness, e diz assim: Lutero escreveu em resposta ao Papa: Roma se separou da Igreja Universal. Se vocês não se reformarem, eu e todos aqueles que adoram Cristo entenderemos que esta igreja é possuída e oprimida pelo próprio Satanás, a ser considerada o trono do Anticristo, a qual nós não nos submeteremos e com quem não cooperaremos. Antes, detestaremos e a abominaremos. E tem uma plaquinha aqui embaixo que diz assim: Gottes Wort und Luther Schrift ist des Papst und Calvin Gift. O que isso quer dizer é que a palavra de Deus e os escritos de Lutero são o veneno do Papa e de Calvino. Isso quer dizer que o Lutero não gostava muito do calvinismo também. Existem alguns pôsteres interessantes daquela época no qual você vê Lutero puxando o cabelo do Papa e a barba do Calvino. Então, havia algumas rusgas ali. E lembre-se que a Bíblia de Geneva tinha notas calvinistas, que mais tarde foram removidas. Que não estão na King James. Isso. Muito bem. É possível ter-se um evangelho verdadeiro e um falso? Na verdade, isso foi profetizado. Jesus disse que haveria falsos cristos, ou seja, falsos evangelhos. Apocalipse 14, 6 diz assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a aqueles que vivem sobre a terra, e a cada nação, língua, tribo e povo. Então, no fim do mundo, o evangelho eterno será pregado, mais uma vez, a toda a humanidade. Sim, porque já foi pregado. Bem, se é este o caso, quer dizer então que ele foi perdido e tem que ser repregado. Mas para tal, você precisa da Bíblia correta. 2 Coríntios 11, 4. Pois se aquele que vem proclamando outro Jesus, sobre o qual nós não pregamos, ou se vocês receberem um outro Espírito que nós não recebemos, ou um outro Evangelho que não foi o que vocês aceitaram, com razão sofrereis. O que ele está dizendo é que é possível pregar um outro Jesus, um que não morreu por você. É possível receber um outro Espírito que diga que você não precisa se arrepender, porque o verdadeiro Espírito nos convence do pecado. E também é possível receber um outro Evangelho, um Evangelho que prega a salvação pelas obras e não pela justiça de Cristo. Gálatas 1, 6. Eu fico surpreso que vocês tenham tão rapidamente se afastado daquele que os chamou para a graça de Cristo, indo para um outro Evangelho. Não é possível, então, pregar a salvação pelas obras, ao invés da salvação imputada pela justiça de Cristo? Com certeza. E pode facilmente acontecer, porque ela diz que ele se surpreende o quão rápido isso aconteceu. Verso 7. Este, na verdade, não é o Evangelho. O que acontece é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Se aconteceu naquela época, imagina hoje. Muito bem, vamos analisar os manuscritos da linha alexandrina. Sim, aqueles... Aquele que estava à esquerda na tela que mostramos no último episódio, que é baseado na doutrina dos papas. Muito bem, havia uma escola na cidade de Alexandria. Era uma escola arcana. Podemos quase chamá-la de escola ocultista dos gnósticos. E um dos líderes dessa escola era o Orígenes. Ele viveu entre 1805 e 253 depois de Cristo. Bom, esse Orígenes, sendo um gnóstico, ele perverteu as Escrituras. Ele alterou as palavras para nos levar a entender que Cristo não é tão divino assim, como diz a Bíblia. É um Jesus um pouco menos divino. Sim,
E desde o início, houve pessoas que o acusavam de apostasia. Em contraste a ele, você tinha a linha de manuscritos lá de Antioquia, da Síria, da Bíblia Pashita, por exemplo, que compõem o Textus Receptus. Mas os manuscritos de Orígenes possuem mudanças gnósticas. Que descrevem Cristo como sem o ser criado. Exato, que rebaixam a natureza de Jesus. Agora, seguindo essa linha de manuscritos, vamos pular para o ano 262 até 340, no tempo de Constantino, onde o imperador romano adotou uma forma de cristianismo. Curiosamente, na moeda desse imperador, vemos o deus Mitra de um lado e do outro a cruz. E aconteceu que este imperador relacionava-se com Eusébio de Cesareia. Esse Eusébio era um bispo, e o imperador Constantino o incumbiu de criar uma Bíblia ecumênica que permitisse ao paganismo entrar no cristianismo. Era uma Bíblia estragada, se você quiser chamar assim. Então, chamar esta Bíblia de Bíblia ecumênica é bem apropriado. Bem, esse Eusébio era um seguidor de Orígenes. Então, ele reuniu alguns manuscritos, cerca de uns 50 deles, e 2 daqueles que sobraram eram provavelmente associados aos manuscritos vaticanos e sináiticos. Após isto, então, veio Jerônimo. Jerônimo era um seguidor de Orígenes. Ele também havia tido esses ensinamentos. Ele, então, pegou esses manuscritos, provavelmente do Eusébio, e traduziu o original grego para o latim. Esta é a Vulgata que o papado declara ser infalível e que se tornou a norma da doutrina romana. A Vulgata é aquela que diz que Maria pisaria na cabeça da serpente. Sim. E não Cristo. E muitas outras mudanças estão nessa linha da teologia católica, que não estão dentro da teologia protestante. Aí você tem o Império Otomano, quando os turcos invadiram o Ocidente, começando naturalmente pela Grécia. E os acadêmicos gregos, com seus manuscritos gregos, o Textus Receptus, começaram a chegar no Ocidente por meio da Antioquia e da Síria, como eu já disse, por meio desses acadêmicos. Então, Erasmus de Roterdã, um bispo católico, acabou pegando esses manuscritos e os colocando em ordem. E esta coleção tornou-se o Textus Receptus. Ele fez cópias do Novo Testamento em grego. O Erasmus nunca tornou-se protestante, apesar de ter chegado bem perto disso. Ele permaneceu um católico, mas quando foi oferecido a posição de cardeal, ele recusou-se. Então ele meio que ficou ali em cima do muro. Ele ficou em cima do muro. Mas a questão é que ele nunca escreveu manuscritos. Ele apenas os ordenou, conforme eles vinham chegando desses acadêmicos gregos. E então esses documentos foram utilizados por Lutero em sua tradução do Novo Testamento para o alemão, baseando-se no original em grego. Agora, entre esse período de Erasmus e a escrita do Novo Testamento para a língua comum, o alemão, e para o inglês, por Tyndale, nós vamos avançar no tempo para Tischendorf, que viveu entre 1815 a 1874. O que é interessante é que os católicos romanos, a fim de combater a Bíblia da Reforma, os jesuítas se reuniram para escreverem a Bíblia Douai, porque ela foi escrita em Douai. É por isso que ela tem esse nome. E a Bíblia Douai foi baseada nos manuscritos vaticanos e alexandrinos. Essa Bíblia deveria servir para combater a Bíblia da Reforma Protestante, que basicamente foi a Bíblia King James. Assim como, é claro, a Bíblia alemã de Lutero, assim como qualquer outra tradução que veio dos protestantes. Ou seja, a partir do Textus Receptus. Isso, a partir do Textus Receptus.
Houve então um grande embate para convencer o mundo de que esses manuscritos protestantes não eram os melhores. Mas a única coisa que eles tinham era esse manuscrito mutilado do Vaticano, que nem sequer tinha Gênesis e Apocalipse. Aí, em 1844, olha que coincidência, Tischendorf, que curiosamente era um protestante, encontrou um documento em um balde de lixo no monastério de Santa Catarina, ali no Sinai. Claro, aquele Monte Sinai lá, segundo a Igreja Católica. E este manuscrito, então, foi comparado ao Vaticanus, e constatou-se que eles eram semelhantes. E eles declararam ser um documento do quarto século, o que supostamente torna esse documento uma cópia muito pura do antigo texto bíblico. A questão é que há centenas e centenas de omissões e mutilações nesse texto. Sim, há lugares que foram reescritos 70 vezes. Sim, vez após vez. Mas o interessante é que ele foi encontrado em 1844, logo no mesmo ano do grande reavivamento adventista, 1844. E o interessante também é que esse protestante que encontrou o manuscrito o dedicou ao papado. E o papado, naturalmente, ficou muito feliz, porque agora existe um segundo documento que foi acrescentado ao manuscrito Vaticanus, apesar dos dois serem mutilados. Os dois manuscritos contêm livros apócrifos que falam de baboseiras sem sentido. Ainda assim, esses dois manuscritos se tornaram sinônimos de pureza. E o Tischendorf escreveu este documento em grego e acabou tornando-se a versão que, segundo eles, seria a mais antiga, porque é datada do quarto século. Se eu me lembro corretamente, o Tischendorf encontrou esse manuscrito em 1844, mas ele estava incompleto. E aí ele voltou. Ele voltou e, poucos anos depois, encontrou o resto do manuscrito e o organizou. Mas agora eles tinham dois manuscritos. Aí, dois professores das escolas protestantes de Oxford e Cambridge, cujos nomes eram Westcott e Hort, pegaram esses manuscritos, ou seja, o Vaticanus e os Sinaiticus, e organizaram o texto grego de 1881. E esse texto grego de 1881 tornou-se a base para todas as novas traduções. Elas estão em harmonia com os manuscritos católicos. Então a gente regrediu no tempo. Na Idade Média, nos livramos dos erros do manuscrito Vaticanus, para hoje voltarmos a esse mesmo manuscrito. O Westcott e o Hort eram protestantes, mas eles eram membros de sociedades secretas. Eles eram espíritas. Eles pertenciam a uma organização chamada Guilda Fantasma, na qual falavam com os espíritos. E um outro membro desta ilustre sociedade secreta foi Charles Darwin. Então temos aí todo o pacote da apostasia. Eles também criaram e escreveram as doutrinas secretas de uma organização chamada Os Apóstolos. Eles escreveram rituais, manobras secretas, apertos de mão secretos, tudo o que fazia parte dessa sociedade. E é isso. O texto desses dois tornou-se a base de todas as traduções bíblicas modernas. E o interessante é que há milhares de palavras faltantes nesses dois manuscritos que são encontradas no Textus Receptus. Na verdade, algumas das versões modernas têm 60.000 palavras a menos do que a Bíblia King James, por exemplo. Martin, é como pegar a sua Bíblia aqui e dizer quantas palavras estão faltando. Bem, se você abri-la aqui em Coríntios, Deixa eu pegar a minha aqui também. de Coríntios até o livro de Apocalipse, é como se tivesse faltando esse tanto de páginas. E deixe ver a grossura. Ah, não, é ainda mais. Uau! Uau! É como se faltasse tudo isso. E o interessante, Martin, é que eles dizem que os textos nos quais a King James se baseou são textos inflados.
Ou seja, tem muitas palavras neles, muitas repetições. E aí eles tiraram tudo fora. Bom, o que eles acabaram fazendo com isso é remover as segundas e terceiras testemunhas. E não apenas isso, eles destruíram os quiasmas. Sim. Por exemplo, se você for até Apocalipse, onde é dito, eu sou o Alfa e o Ômega. E aí você tem alguns versos e, de novo, eu sou o Alfa e o Ômega. No caso, é um sanduíche, é uma estrutura quiasmática. Mas se você tira o segundo Alfa e Ômega, aí você acaba destruindo o quiasma. Você tira a ênfase. Você também destrói o chamado paralelismo hebraico, onde uma questão é repetida para aumentar a clareza. É repetida em uma maneira diferente. Isso. Então, existem muitos versos que foram literalmente removidos. E Cristo acaba se tornando menos do que ele realmente é. Exato. E versos foram introduzidos que defendem a imortalidade da alma. Foram introduzidos versos que removem o arrependimento, para assim encaixar a doutrina católica. Então, os textos de Westcott e Hort, que foram dois ocultistas e membros de sociedades secretas, que aliás diziam que a Mariologia é legítima. Somente um católico diria isso. Eles podiam simplesmente ter pego a Vulgata e não ter que ter tido todo o trabalho que tiveram. E eram darwinistas. Ou seja, eles negavam os primeiros livros da Bíblia. Eles tornaram-se autocrítica. Então, esses indivíduos, segundo a opinião de muitas pessoas, incluindo a minha, eram jesuítas disfarçados. Pois é o que parece. Na melhor das hipóteses, agentes do Papa, e na pior, jesuítas. Eu acho que o Tischendorf também foi parte disso. Sem dúvida, o Tischendorf também foi parte desse jogo aí. Mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Você tirou as palavras da minha boca. Martin, você acha tudo bem tirar 60.000 palavras da palavra de Deus? Claro que não. Martin, se dois versos dizem coisas completamente diferentes, por exemplo, Jó dizendo, em minha carne eu verei a Deus, e nas novas traduções dizendo, sem a minha carne eu verei a Deus. Ora, os dois não podem ser da palavra de Deus. Um texto deve estar errado. Se a nova tradução diz que seres celestiais tiveram relações sexuais com a humanidade, e o Textus Receptus diz que aqueles que seguiam a Deus, os filhos de Deus, tiveram relações com as filhas dos homens, ou seja, as mulheres da linhagem de Caim, em qual você vai acreditar? Se você tem duas linhas, uma diz, em minha carne eu verei a Deus, que é o Textus Receptus, e a outra diz, eu verei a Deus sem a minha carne, você tem que fazer uma escolha, porque as duas não podem estar certas. Se as novas traduções removem a divindade de Cristo em muitos lugares, tornando servo ao invés do filho, isso também é problemático. Isso cheira muito à influência gnóstica. Então, todas essas questões juntas, além do fato de que eles eram da alta crítica, me diz que há algo de muito errado com esse texto. E eles admitem, nas novas traduções, que eles se preocuparam com um texto eclético. Por favor, explique isso pra gente. Isso quer dizer que o texto está sempre mudando. Mas Deus disse que a palavra dele permanece e que não devemos subtrair ou acrescentar nada dela. Como ela pode, então, estar sempre mudando? Exatamente. Na verdade, é uma maldição para quem faz isso. Exato. Além disso, as versões modernas são aquilo que chamamos de versões dinâmicas equivalentes. O que seria esse dinâmico equivalente? Significa que, além de estarem sempre mudando, elas dão apenas uma ideia do que Deus disse, porque elas acabam sendo filtradas pela mente de um teólogo. Ou seja, é uma exposição daquilo que o teólogo acha que Deus está querendo dizer. É baseado na teologia dele. Como mostramos, a King James nem sequer colocou comentários, como tinha na Bíblia de Geneva. Sim. Mas aqui os comentários estão de volta. Então, não é o que Deus disse, não é uma tradução direta, é o que as pessoas acham que Deus disse. Isso acaba trazendo situações ridículas. Por exemplo, quando Jesus declara que todos os alimentos são puros.
Mas no texto original ele não diz isso de jeito nenhum. Isso leva a Bíblia a se contradizer. Então, todas essas questões são questões dignas de serem estudadas. Vamos continuar. Eu só queria dizer que, se existe uma tradução moderna que alega ser uma tradução direta, bem, para ter certeza, veja a partir de quais manuscritos ela foi traduzida. É claro, e mesmo se for uma tradução direta, se foi uma tradução feita a partir desses manuscritos, da linhagem católica, aí entra aquela questão, será que eles são mesmo a palavra de Deus? E como já vimos, isso é impossível. Eles não podem ser. Portanto, é interesse de quem criar essa mudança de teologia? Qual organização possui uma teologia diferente? É Roma? É Roma que apresenta um sistema diferente de salvação. E se ela quer vender esse sistema de salvação, ela precisaria mudar a palavra de Deus. Sim, veja, eles sempre quiseram acabar com a palavra de Deus. É por isso que em 1260 anos, eles nem permitiam que a Bíblia fosse lida. Sim, e quando a Bíblia King James foi produzida, eles a chamaram de áspide e venenosa. Disseram que pisariam sobre sua cabeça para destruí-la e pegá-la pela cauda para jogá-la fora. Quem disse isso foram os jesuítas. Então, os jesuítas, com a sua tradução do Why, tinham o objetivo de combater a Bíblia protestante. Sim, é como você disse. A Bíblia do Why diz que Maria esmagaria a serpente, não Cristo. E também, nos 1260 anos, eles não conseguiram destruir a Bíblia como queriam. Isso os obrigou a infiltrar-se. Eles tinham que se infiltrar. Então, os jesuítas foram criados para combater a reforma. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. Nós lemos isso do livro Grande Conflito. Através do cristianismo, o protestantismo tem ameaçado inimigos formidáveis. Os primeiros triunfos da reforma já passaram. Roma surgiu com novas forças, na esperança de concluir sua destruição. Neste tempo, a Ordem dos Jesuítas foi criada, a mais cruel, inescrupulosa e poderosa de todas as ordens do papado. Sob vários disfarces, os jesuítas se infiltraram em escritórios do Estado, promoveram-se a conselheiros de reis, alterando políticas de nações. Tornaram-se servos para agirem como espiões de seus mestres. Estabeleceram colégios para os filhos de príncipes e nobres, e escolas para o povo comum. Filhos de pais protestantes foram levados a observarem os ritos papais. Isso é história, Martin. É um fato. E você não tem que ler o Grande Conflito para saber disso. Basta ler os escritos de alguns presidentes dos Estados Unidos da América. Aqueles que ainda tinham fé nas Escrituras. Temos aqui uma outra fonte, R. W. Thompson, ex-secretário da Marinha dos Estados Unidos. Ele diz assim: com relação à santa obediência, essa virtude deve ser aperfeiçoada em todos os pontos, em vontade, intelecto, fazendo aquilo que for apontado com toda celeridade, alegria espiritual e perseverança, persuadindo-nos a nós mesmos de que tudo é justo, suprimindo cada pensamento repugnante e pensamento de nós mesmos em uma certa obediência. Que cada um persuada-se a si mesmo de que aquele que vive sob obediência deve mover-se e ser dirigido sob a providência divina por seu superior, como se fosse um cadáver. Perinde as si cadaver esset, o que permite ao indivíduo ser movido e conduzido a qualquer direção. Essa é a ordem dos jesuítas. Eles obedeciam ao Papa como se fossem cadáveres. Eles não tinham vontade própria. Se o Papa ou o superior deles dissesse que algo preto era branco, então era branco. Uau! E o alvo de destruição deles era a Bíblia, o Antigo e Novo Testamento. E eles se orgulhavam disso aí. Como já vimos em outros episódios, temos aqui a igreja destruindo Calvino e Lutero. E temos aqui essa criatura que eles chamam de anjo. Veja que ela está destruindo a Bíblia. Naturalmente, a Bíblia que Martinho Lutero publicou ao mundo. Então, o objetivo deles era destruir a Bíblia protestante. Temos aqui mais uma citação do Espírito de Profecia. Qual é o propósito de Satanás? Ele se propõe ser capaz de mudar a Bíblia.
Martin, isso foi escrito em 1910. Estes seres que caíram entendem tudo sobre o céu. Aqui, naturalmente, ela está falando de demônios, os anjos caídos. Eles podem suscitar diferentes sentimentos da Bíblia, e eles farão uma revisão dela. Ora. Curioso, né? Escrito em 1910. Vocês verão que eles farão revisões da Bíblia, mas cada um de nós deve permanecer firme e inteligentemente na palavra. Não podemos ser descuidados, mas temos que ter aquela simplicidade de Deus, que é uma virtude a nós. Nós temos que ter isso. A pessoa que escreveu isso chegou a ver alguns dos primeiros manuscritos dessas novas traduções. E às vezes ela os utilizava quando não eram de natureza doutrinária. Mas quando era uma questão doutrinária, ela sempre usava a King James. Em seus sermões, ela nunca se desviou da King James. E quanto mais ela escrevia, quanto mais perto chegou do fim de sua vida, ela nunca mais usou esses novos manuscritos. Isso é verdade. Mais uma citação do Espírito de Profecia, de 1906. Vocês querem destruir a aliança entre vocês e Deus? Uma aliança perpétua é uma aliança perpétua. É um sinal entre eu e os filhos de Israel para sempre, declara Deus. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, e no 7º dia ele descansou e se restabeleceu. Esta é a nossa evidência. Vocês verão daqui em diante que haverá aqueles que se cansarão de escutar repetidamente as coisas que eles devem fazer, mas não têm vontade de fazer. E por causa disso, vão querer mudar as palavras da Bíblia. Isso foi escrito em 1906, Martin. E Apocalipse deixa bem claro o que Deus diz a respeito dessas pessoas. Uma aliança perpétua é uma aliança perpétua. Mas é isso, Martin. Ela diz que haveria pessoas que mudariam a Bíblia. E ela utilizava a Bíblia King James. Sim. E, como você disse, para propósitos doutrinários, ela só utilizava essa versão. Sim. E, na verdade, qualquer pessoa pode pesquisar isso. Quando há disputas entre certos versos que nós mencionamos aqui, por exemplo, Gênesis 6, verso 12, onde as versões modernas dizem que foram seres celestiais, ao analisar os escritos do Espírito de Profecia, fica claro que se tratava da linhagem de Caim, e não seres celestiais. Sim, e não apenas isso, Martin. Quando um verso está faltando, o que acontece o tempo todo nas novas traduções, às vezes ela escreveu parágrafos ou capítulos inteiros baseados nesses versos. Pois é. Naturalmente, ela não estava utilizando as versões modernas da Bíblia. Wilkinson, no livro Authorized Bible Vindicated, escreveu o seguinte, e aqui ele está falando a respeito das declarações dos jesuítas, ok? Isto aqui são citações daquilo que eles disseram. É por isso que eu coloquei lá na foto essa criaturinha sinistra, esse demôniozinho aí, rasgando as páginas da Bíblia utilizada pelos protestantes. Mas vamos ver os que os jesuítas disseram. Tomaremos o controle do ensino do direito, medicina, ciência, educação. E assim, arrancaremos de todos os livros de ensino qualquer coisa que critique o catolicismo romano. Martin, você não pode nem confiar numa enciclopédia moderna. Eles estão mentindo para você. E o que dizer da medicina? Uou, é bom nem tocar nesse assunto. Porque eles introduziram muitas das práticas modernas da medicina. Mas vamos parar por aí, senão teremos mais encrenca. Nós moldaremos os pensamentos e as ideias dos jovens. Nós passaremos por pregadores protestantes e professores de colégio. Talvez o Cottenhart, o Tischendorf. Talvez também o Newman. Sim, em diferentes fés protestantes. Mais cedo ou mais tarde, vamos minar a autoridade do Novo Testamento grego de Erasmo. Só relembrando, isso aí é a Bíblia protestante, que é a base do Novo Testamento. Assim como todas as produções do Antigo Testamento que ousaram levantar suas cabeças contra o Antigo Testamento da Vulgata e contra a tradição. E assim, nós corroiremos a reforma protestante. E isso foi o que os jesuítas disseram. Martin, os manuscritos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi baseado no texto masorético. Sim.
O Orígenes Aham. fez uma comparação de escritos do Antigo Testamento. Ele tinha um manuscrito grego, que é chamado de Septuaginta, a Alex X, que aparentemente foi traduzida por 70 indivíduos. Segundo o Orígenes, esses acadêmicos foram convidados lá de Jerusalém, e estes enviaram representantes de cada tribo para fazer a tradução. Para começar, isso é ilegal, porque apenas os levitas deveriam estar envolvidos na transcrição dos manuscritos. E para começo de conversa, as tribos do norte nem sequer existiam mais naquela época. Então isso é uma grande mentira. Já fazia muito tempo. Mas uma dessas colunas, na comparação dele dos Antigos Testamentos, é a Septuaginta. Bom, os jesuítas disseram que minariam a Bíblia protestante, que utiliza o texto masorético para o Antigo Testamento. Bem, eles preferem a Septuaginta e alegam que Cristo a utilizava. Mas não tem evidência nenhuma dessa Septuaginta, a não ser pelos escritos de Orígenes, lá do segundo século, que era um gnóstico. que era um gnóstico. E caso acreditemos na palavra dele, também temos que acreditar que Matusalém era um ótimo nadador, Com certeza. porque ele sobreviveu ao dilúvio por 14 anos. Quem quiser acreditar nisso, também tem que acreditar que ele nadou por 14 anos até sobreviver ao dilúvio, porque ele não estava na arca. Então, Martin, existem discrepâncias na linha do tempo. Por exemplo, se você pegar o texto original, que é o texto masorético, e fizer um estudo das linhas do tempo, você chegará a aproximadamente 6.000 anos para a idade da Terra. Já na Septuaginta, o tempo é muito fluido e você pode chegar até 10.000 anos de idade. Então, a linha de tempo da Septuaginta é uma bagunça. Será que os jesuítas não adorariam utilizar essa versão? É claro. Lembra que a gente acabou de ver o Dawkins falando a respeito dos 6.000 anos? Pois é, Martin. Eles dizem que a Septuaginta era usada no tempo de Cristo, mas não há evidência disso além dos escritos de Orígenes. Portanto, isso é verdade ou mentira? Se eu não estiver errado, até mesmo se você pegar o texto que eles dizem que ele mencionou, nem sequer é o texto da Septuaginta. Na verdade, é o do texto masorético. Mas o X da questão é que não há evidência de que a Septuaginta existiu, a não ser pelos escritos de Orígenes. É por isso que a chamam de o elo perdido, porque ela não existe. Lembra até mesmo a evolução. Sim. E, da minha parte, eu não acredito que Matusalém teve que nadar para sobreviver ao dilúvio. A versão da Bíblia protestante faz muito mais sentido, é muito mais coerente. Agora, os jesuítas podem falar o que quiserem. O fato é que o Antigo Testamento protestante existe e não cobra direitos autorais. E nem poderia. Sim, porque não se pode cobrar direitos autorais da palavra de Deus. Muito bem, Martin, vamos dar uma olhada em outras declarações interessantes. Falemos agora sobre a autoridade do Espírito Santo sendo substituída pela autoridade do homem. O cardeal Rosius, presidente do Grande Concílio de Trento, afirmou que, separada da autoridade da Igreja, a Escritura não teria mais peso do que as fábulas de Ésopo. É uma declaração muito forte. Segundo ele, se não fosse pela Igreja Católica, a Bíblia não passaria de um monte de fábulas. É a Igreja que tem que dizer para você o que é certo e errado. Isso é muita arrogância. É a mesma coisa que mostramos no episódio anterior. Se encaixa perfeitamente com o anticristo. E eles tentam usar a Bíblia para apoiá-los. Eles tentam fazer isso utilizando 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, mas ignorando completamente o 21. Já que o verso 20 diz assim: primeiramente, saibam isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Ou seja, a igreja deve interpretar para você. Mas o verso 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, a correta interpretação profética é dada por Deus, que ilumina o indivíduo com o seu espírito. Então é o Espírito Santo que dá a verdadeira interpretação, e não a Igreja Católica. Correto.
Em 1481 d.C., o manuscrito Vaticanus foi descoberto na Biblioteca do Vaticano. Este é um manuscrito corrupto que repetidamente põe de lado a divindade de Cristo. Ele reflete o arianismo de Orígenes, e alguns o consideram como um dos manuscritos sobreviventes feitos por Eusébio a comando de Constantino. A data deste documento coincide com a Bíblia Ecumênica de Constantino. Isso foi retirado do livro Em que Bíblia Podemos Confiar? Bem, é nisso que acreditam muitos acadêmicos. O manuscrito sinaítico, que foi descoberto em 1844, foi descoberto no monastério Santa Catarina, no Monte Sinai. Ele está em harmonia com o manuscrito do Vaticano e minimiza a divindade de Cristo, sendo ariano em sua natureza. É seguro sugerir que esses dois manuscritos sejam dois dos 50 escritos para Constantino. Há pessoas também que acham que esses manuscritos são fraudes modernas. Mas, de qualquer maneira, eles estão cheios de erro. Foram rasurados vez após vez. Ainda assim, os acadêmicos modernos os consideram a pura palavra de Deus. Em 1881, o texto de Westcott e Hort foi apresentado. Esse texto se afasta do Textus Receptus, seguindo as corrupções dos manuscritos vaticanos e sinaíticos. A maioria dos acadêmicos de todo o espectro do cristianismo tem promovido esses escritos desde aquela época até hoje. Portanto, Martin, esses acadêmicos, quando você os vê em comissões de tradução da Bíblia, estão sempre acompanhados de jesuítas. E todos admitem que estes textos são ecléticos, são equivalentes dinâmicos. E que é bom que seja assim, porque novas mudanças podem aparecer no futuro, não é? Pois é. Eles são textos da alta crítica. Portanto, isso daí é realmente a palavra de Deus ou seria outra coisa? Ora, com certeza é outra coisa qualquer. Como disse o Garrett, quem, além dos simpatizantes da Igreja Católica, poderiam agradar-se com a noção de que Deus manteve o verdadeiro Novo Testamento em segredo por quase 1000 anos, para então ser finalmente dado ao Pontífice Romano para mantê-lo seguro? É uma ótima pergunta. Ela é muito pertinente. Com certeza. Não faz sentido. E neste caso, Deus teria dado à Reforma Protestante manuscritos corrompidos, a partir dos quais formaram sua teologia. Sendo assim, temos que voltar aos manuscritos católicos e crer que vamos queimar no purgatório, dependendo do Papa nos dar indulgências para reduzir o nosso tempo por lá. Quanto aos senhores Westcott e Hort, será que esses dois homens eram realmente protestantes ou eram jesuítas infiltrados? Quando se lê os escritos deles, me parecem totalmente jesuítas. Eles eram católicos da cabeça aos pés. Mariologia, alta crítica, a missão deles era denegrir as escrituras, jogá-las na lama. Eles eram evolucionistas, não acreditavam na palavra de Deus e alegavam que os manuscritos vaticanos e sinaíticos eram puros e perfeitos, enquanto que, na verdade, não passam de lixo. E não nos esqueçamos que eles eram espíritas. Eles falavam com demônios. Pois é, em seus escritos eles descrevem como ficavam apavorados quando viam as coisas voando e tremendo durante as sessões espíritas que frequentavam. A verdade é que esses dois homens falavam com demônios. Muito bem, vamos resumir. Vamos ler mais um texto do Espírito de Profecia, publicado em 1897. O homem pode ser exaltado apenas ao lançar mão dos méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado. O intelecto mais refinado, a posição mais exaltada, não garantirá o céu. Martin, você não pode pular o arrependimento e a aceitação da justiça de Cristo. Não se pode pular a obediência às exigências de Deus. Não se pode substituir o arrependimento com a penitência e continuar fazendo as mesmas coisas vez após vez. Satanás tinha a maior educação que poderia ser obtida. Ele recebeu esta educação do maior dos professores, ou seja, quando ele ainda estava no céu. Quando os homens falam sobre alta crítica, quando fizerem o seu julgamento da palavra de Deus, chame a atenção deles para o fato de que eles se esqueceram de quem foi o maior e mais sábio crítico, ou seja, o diabo. Ele teve milhares de anos de experiência prática.
É Ele próprio que instrui a chamada autocrítica do mundo hoje. Deus irá punir aqueles que, como autocrítica, se exaltam e criticam a santa palavra de Deus. Que declaração poderosa! E é uma boa advertência. Eu acho que todo mundo deveria ouvir isso. Mais uma citação. É a mente e caráter das pessoas que estudam as Escrituras que tornam esse estudo algo perigoso. As dificuldades serão retiradas do caminho daqueles que pesquisam as Escrituras com corações fervorosos e humildes, orando ao Senhor por sabedoria, e não pedindo à igreja para interpretar aquilo por você. Não se pode excluir nada das Escrituras. Imagine então remover 60.000 palavras dela. Continuando. Não se pode remover nada das Escrituras. Não se pode mutilar a palavra, como fazem os católicos. Ora, quem está por trás disso? Quem será? Quem teria tal interesse? A Bíblia deve ser pesquisada como um todo. As coisas nela que são difíceis de serem compreendidas tornar-se-ão claras através da iluminação do Espírito Santo. É assim que se estuda a Bíblia. Mas os modernos dizem: mas a King James é muito difícil de ler, com todos aqueles pronomes que eram usados antigamente. Ora, mas mesmo na época do rei James, essa não era mais a língua comum da época. Eles já tinham simplificado. Mas os acadêmicos decidiram deixar daquele jeito para que ficasse claro. A Bíblia é uma aliança, é um documento legal. Isso é muito verdade. E como um documento legal, tem que ter palavreado legal. Deve ficar claro a quem ela está se dirigindo. Quando, na língua inglesa, ela utiliza pronomes como thine, thee, thou, ela está então se referindo a um indivíduo. Mas quando há um y, como ye, your, you, aí quer dizer que é o plural. Apenas o caso é diferente, se é nominativo, acusativo ou dativo. Aí o caso difere. Mas é muito específica. Vou te dar um exemplo. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz, Verily, verily, I say unto thee. A quem ele está se dirigindo? Nicodemos. Lembre-se, se tem um T, ele está se dirigindo à pessoa, singular. Ye must be born again, e não thou must be born again. Ye, ou seja, todos precisam nascer de novo. Então, é muito precisa. E quando você se acostuma com isso, você quase que não consegue mais ler as versões modernas em inglês, porque você não sabe a quem ele está se dirigindo. Tá, e como seria essa frase se você a dissesse com o inglês que se fala hoje? Verily, verily, I say unto you, you must be born again. Já era, você perde a especificidade. A Bíblia deve ser pesquisada como um todo. Aquilo que for difícil de se compreender se tornará claro pela iluminação do Espírito Santo. Pela iluminação do Espírito Santo, Martin. Então, temos que ler a nossa Bíblia em oração. Quando se acostuma a ler as Bíblias traduzidas a partir do Textus Receptus, veja, eu não aceito apenas a King James, mas eu gosto dela porque ela se baseia no Textus Receptus, e ela foi purificada 7 vezes. A Bíblia de Lutero é baseada no Textus Receptus. A Bíblia Schlachter, em alemão, também é baseada nele. A versão em antigo africans, como a 3353, também é baseada no Textus Receptus. São as traduções modernas, que têm esses versos faltantes e apresentam anjos tendo relações com humanos e besteiras como essa. Então, devemos decidir aquilo que vamos ler. Vamos deixar então essa decisão com cada um. Mas quanto a mim e minha casa, queremos saber exatamente o que Deus disse, e não o que um teólogo pensa que ele disse. Caso eu queira ler cada palavra que saiu da boca de Deus, eu então pegarei uma Bíblia que tenha saído das mãos dos protestantes, na qual Cristo é exaltado como Salvador do mundo, o Redentor, que nos vestirá com a justiça dele. Eu estou totalmente com você. Quanto à minha casa, também queremos isso. Então vamos orar. Querido Pai, obrigado por ter nos concedido a Tua pura palavra, purificada 7 vezes, que ainda está à nossa disposição hoje. Ajuda-nos a aproveitá-la, a compreendermos o tempo que estamos vivendo também,
nos ajude a entender as profecias, a entender o plano da salvação, para que não sejamos enredados em doutrinas espúrias, como a do purgatório e outras, para que possamos compreender que a nossa salvação está apenas naquele que tem poder para salvar, porque Ele é a fonte da vida, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.